ficamos de fazer hoje, Edson? Começar a integrar o seu. Então vamos lá, vamos começar a parte integral. Lembra, já tá a lista lá, não sei se você já viu, tá? Já tá a lista Eu lá. vi, mas eu não consegui fazer, mas eu vou tentar fazer esse final de semana. Tá atente, porque o que que vai acontecer? Aí eu vou dar uma revisada antes de fazer, vou dar uma olhada na tela. Tá. O que que nós vamos fazer? Veja só, presta atenção. Eu já tô querendo marcar. Faça isso esse final de semana, então eu vou deixar para marcar pro próximo. Porque esse final de semana vou estar agoniado, que eu vou estar viajando. Deixa eu logo te avisar. Na semana do dia 20 ao dia 24, eu vou estar viajando, que eu vou estar levando meu filho a Belém para fazer uns exames médicos, tá? Então na semana do dia 20 ao dia 24, se eu não me engano, o dia 20 é um domingo, segunda, terça, quarta e dia 20, ou seja, nessa semana aí a gente não vai ter aula. A gente vai ver um dia aí para repor a aula dessa semana, tá? Que eu vou precisar viajar para levar ele. Só para botar aí no teu calendário. Olha só, Edson, deixa eu te falar. Então vamos começar. Cadê? Aqui o nosso quadro, tá? Então, realmente, como você falou, por que que eu vou deixar pro... Sem ser esse final de semana que vem que eu tô viajando, no próximo, eu já quero marcar uma aula de mentoria, para que a gente possa já discutir essa lista de exercícios. Por isso que eu vou dar um tempo para você fazer, para que a gente possa discutir na mentoria. Tá? A mentoria ela dura em torno de 1 hora, 1h30. É um final de semana que geralmente eu marco. Ou no sábado ou no domingo. Isso vai depender da minha disponibilidade, tá bom? Ou no sábado ou no domingo. Tá? Essa mentoria eu sempre faço com os alunos. É um bônus que eu dou para os alunos, para a gente ter essa aula extra, para a gente tirar as dúvidas, tá? E aí a gente vai tirar essas dúvidas de derivada. Então hoje a gente começa integral. São quantas aulas no total, o senhor sabe? Como assim? É porque eu vou tentar dar uma revisada antes de fazer esses exercícios. Mas é isso que eu Aí eu quero. vou tentar Faça. ver todas as aulas. Tá todas as aulas lá. Aquilo outro que eu te pedi, eu vou até te mandar o convite aí, depois tu faz o convite. Depois, deixa eu ver se eu consigo te mandar esse convite logo. Aquilo que eu te mandei uma foto, que eu te pedi uma foto, teu nome completo, é uma nova plataforma que eu tô testando. Ela não é ainda de certeza que eu vou ficar com ela. Eu tô testando ainda. Só que nela, eu só consigo, por enquanto, publicar as aulas. Eu não consigo publicar material. O material continua naquela antiga. Eu vou continuar publicando lá naquela antiga. Essa aqui tu entra já aí constantemente. E essa nova eu vou testar a questão das aulas, tá? Só as aulas vão estar lá e na outra vai estar o material, tá? Quando a plataforma, essa nova, liberar a gente colocar material, aí eu fico só nela. Então ela não é ainda definitiva, tá? Eu só estou fazendo um teste para ver se realmente ela vai funcionar, tá bom? Daqui a pouco eu te mando o Sabe o que o convite senhor para pode te entrar fazer? nela. Oi? Sabe o que o senhor pode fazer para não perder tempo? Hum, O senhor pode, para não ter que fazer essas mentorias todo mês, pega essa lista de questão, por exemplo, o senhor sempre dá a mesma lista para os alunos, né? sim. Tipo, lista de mecânica, toma. Aí o senhor já corrige todas as questões e vai colocando um por um no YouTube, aí já só coloca o link da playlist na lista, aí o cara já vai direto nas questões que ele errou, entendeu? Ah, gostei da ideia, não tinha pensado nisso. Gostei da ideia. Por exemplo, o E senhor aí tem vai, lá vai, a faz as lista de listas. aí Entendi. mecânica 2. Mecânica 2 seria do item ali, aí Enem vestibular. Aí o cara, pô, errei a segunda. Aí o cara já vai lá na questão 2. Aí se eu deixo separadinho cada questão, o cara só vai direto. Aí o senhor não precisa ficar fazendo. Gostei da ideia. Eu vou fazer. Agora com o carro andando não dá, né? Mas eu vou aproveitar o mês. Tá travando aí a tua internet.
Opa, Maicon, caiu aqui. Oi. Voltou? Voltei. Não, gostei da ideia, Edson. Gostei da ideia. Só que agora, como o carro tá andando, é difícil trocar esse pneu, o carro andando. O que é que eu vou fazer? Você me deu uma ideia legal. Eu vou pegar o mês de dezembro, aquele período de festas de fim de ano, tudinho e tal. Vou aproveitar para gravar essas aulas, tirando dúvida das listas de exercício. E aí Uhum. eu vou postando na plataforma separado. E aí o aluno. As listas, elas, por exemplo, as tuas de cálculo, de física, de nível superior, são as mesmas que eu dou para os outros alunos. É a mesma coisa, não muda nada. Né? O que muda, por exemplo, é o pessoal do Enem, porque as questões elas vão mudando, as outras coisas vão mudando, né? Teorias vão mudando, então a gente tem que repaginar. Mas a questão de cálculo, física do nível superior, não. Mas tu me deu uma ótima ideia. Verdade, não tinha pensado nisso ainda. Tá? E aí eu libero o acesso para o aluno como um bônus para ele acessar as aulas Uhum. da resolução de exercício. Gostei da sua ideia. É só você colocar um QR Code na lista, e aí ele vai, coloca o QR Code e já abre a playlist. Aí ele só olha a questão que ele tá com dúvida. Gostei. Ótimo. Gostei da ideia. Obrigado, Edson. Vamos lá, Edson. Vamos começar nossas integrais, né? Noção de cálculo integral, né? Essa noção de cálculo integral, Edson, ela vem da ideia. Vou começar aqui como introdução. Ela vem com a ideia de cálculo de área. Cálculo de área, né? Eu tenho lá um gráfico meio troncho, né? Por exemplo, aqui, ó. Vamos imaginar um gráfico mais ou menos assim, ó, né? Aqui eu tenho o Y e o X. Bora imaginar que eu tenho um gráfico dessa forma aqui, ó. Sei lá, mais ou menos assim. Isso é um gráfico aqui, ó. Então eu tenho aqui o A, o B e aqui a minha função f de x. Né? Eu tenho um gráfico assim. E a minha ideia é calcular a área dessa figura, né? Sei lá, quero calcular a área dessa figura. Então o que que a gente faz, né? Na prática, quando se aplica o cálculo diferencial integral, a gente traça uma linha tangente a essa curva aqui. Seria uma linha mais ou menos assim, ó. Tangente a essa curva. E eu acabo imaginando essa figura como sendo um quadrado, um retângulo, sei lá o quê, né? E aí eu passo a ter o quê? Vamos lá. Então eu tenho o meu gráfico aqui, novamente, vou desenhar o meu gráfico, tá? E aí eu passo a ter um quadrado, né? Eu traço aqui e traço essa tangente aqui de tal forma que eu tenha um quadrado que vai ter isso aqui, ó. Vai ter esse valor y que eu vou chamar de k. Aqui vai ser a minha função f de x, né? Essa altura aqui. A minha ideia é calcular essa área que vai de A a B, tá? Então, de uma forma bem simples, vamos imaginar, vamos botar assim, seja f de x constante, né? Então vamos imaginar que essa função aqui ela não varia, ela é uma função constante, e igual a k, né? Perceba que se esse lado aqui é f de x, então esse lado aqui também é o k, ó. Então daqui para cá é o k, né? Supondo que aqui é zero. E k, ele vai estar entre esse intervalo A e B, tá? Que é esse intervalinho aqui A e B, o k, tá? Então, dessa forma, qual é a área que eu estou procurando? Eu estou procurando essa área aqui, ó. Quero calcular essa área, né? Que seria a área dessa figura aqui lá no gráfico meio troncho, né? Então, a gente vai fazer uma aproximação. Então, essa área aqui seria o cálculo da área do retângulo. A área do retângulo.
tá? Qual seria a área do retângulo? A área do retângulo, né? Essa área seria o quê? A base. Quem é a base desse retângulo? B menos A. B menos A ou A menos B? Pode ser o B menos A. Na verdade é B menos A, que é o final menos o inicial. B menos A vezes a altura. Quem é a altura? K. K. Então, basicamente, seria a área desse retângulo, né? Então, a área do retângulo. Beleza? Uhum. Tá? Bom, se o f de x é constante, então o que que a gente pode fazer, Edson? Se f de x é constante, uma outra forma também é aonde se vai aplicar o cálculo diferencial integral, é eu dividir esse gráfico em pedacinhos cada vez menores. Em pedacinhos cada vez menores, ou seja, pequenos retângulos, né? Então é como se eu tivesse assim, né? Se f de x é constante, deixa eu mostrar uma observação aqui. Se f de x é constante, então dividimos o intervalo AB em subintervalos. Então, vou pegar esse intervalo aqui, Edson, e vou dividir em intervalos cada vez menores. Tá? Subintervalos suficientes pequenos. Deixa eu ver como é que eu ponho. Suficientemente pequenos. São intervalos pequenos, né? Para que o f de x possa ser considerado o quê? Sim, pode ser considerada uma constante. Possa ser considerada uma constante com uma boa aproximação. Pronto. Então, qual é a nossa ideia, então, Edson? É pegar esse gráfico e dividir esse gráfico em partes cada vez menores, né? Então, eu tenho aqui o meu gráfico, que eu quero saber a área, que eu não sei quanto é. Vamos imaginar esse gráfico aqui, o mesmo, né? Esse gráfico, ele vai de A até B, né? Então, a minha ideia é querer calcular a área dessa figura. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos dividir esse meu gráfico, Edson, em pedaços cada vez menores, né? Em pedaços cada vez menores. Olha aí. Né? Eu vou esticar isso aqui para cá mais um pouquinho, porque aqui é um retângulo. Então, a minha ideia é tornar isso aqui um retângulo, né? Então, vou botar aqui, ó. Aqui já está um retângulo, né? Então, a minha ideia é dividir isso em retângulos, ó. Aqui, retângulo, 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 retângulo. Aqui já não é retângulo, então a minha ideia é tornar retângulo. E assim vai sucessivamente. Beleza? Eu acho que você já conseguiu me entender. Conseguiu entender, Edson? Qual é a ideia? Sim.
A ideia é calcular a área desse gráfico, né? Por exemplo, eu tenho um outro gráfico aqui. O cara vai te dar um gráfico aqui, sei lá. Agora sim, ó, um gráfico. Pronto. Como é que tu vai calcular a figura dessa parada aqui? Não tem. Não tem se eu não usar cálculo diferencial integral, eu não calculo. Então o que que a gente faz? Traça uma linha bem aqui, ó. Rente, né, tangente ao gráfico e divide em retângulos, pequenos retângulos, que estejam dentro desse intervalo A e B. Essa é a ideia. É pegar o gráfico e dividir em retângulos. Mike, isso vai dar exato? Não, não vai dar exato. Isso aí é uma aproximação que eu estou fazendo, como eu te coloquei aqui, ó. A minha ideia é fazer uma boa aproximação. Não significa que eu vou calcular a área exata disso aí, não tem como, tá? Então a ideia é, eu passo uma reta tangente na minha curva, próxima à minha curva, divido em retângulos, tá? E depois que eu dividir em retângulos, eu vou e calculo a área de cada retângulo, para que eu tenha uma aproximação boa, tá? Então essa que é a ideia. Certo, deixa eu ver. Ok, o que que tem mais que a gente possa falar? Quando vamos trabalhar com gráfico, é só com integral e limite derivado. Não trabalho com gráfico. Trabalha, tanto limite quanto derivada trabalha. Tanto que eu te mostrei lá de onde é que surge o limite de uma função, né? Você pega essa função e vai se aproximando dos pontos cada vez menores, né? Ou você aproxima pela direita ou você aproxima pela esquerda. Derivada também trabalha com gráfico, né? Só que eu vou começar a trabalhar derivada no gráfico para juntar com integral. Aí você vai ver onde vai se aplicar. Tá? Bom, então o que que acontece, Edson? Eu vou dividir esses pontos cada vez menores, né? Esse meu ponto inicial, eu vou chamar esse meu ponto inicial, o A aqui, de x0. Aí eu passo a ter aqui o x1, passo a ter aqui o x2, talvez, não sei se tu vai conseguir enxergar, tá muito pequeno, até para mim tá pequeno, x3, x4 e assim até o ponto B. Quem é o ponto B? Bom, o ponto B vai ser o xn, né? Vou chamar de xn. Ponto B é o xn. Pronto, xn. Tá? Então, qual é a minha ideia aí, Edson? É calcular a área de cada retângulozinho desse aqui, ó. Tá? Calcular a área, né? Então, a minha área, ela vai ser o quê? Aproximadamente, como eu te falei, né? Tu não vai calcular a área exata. Tu vai calcular a área aproximada. Então, quem vai ser essa área? Essa área será aproximadamente a soma de quem, Mike? A soma de todos os meus retângulos. Então, vou calcular a área desse. Ó, vou calcular a área desse. Vou calcular a área desse. E assim sucessivamente, até o meu ponto B. Tá? Então, eu vou somar a área de todos os quadradinhos. Quem são esses quadradinhos, professor? Vai de I igual a 1 até N, né? Vai de I igual a 1 até N, é um somatório de todas as áreas xi, delta xi. Não, Mike, peraí, não entendi isso aqui. Não, olha aqui, se você olhar para cá, quem é isso daqui? Isso aqui é a altura de cada retângulo. Ó. Tu lembras que eu chamei essa altura, tá bem aqui, ó, de f de x? A altura, sendo que o f de x é o próprio k. Então aqui é, quem é esse lado bem aqui? De todos os retângulos, é o f de x. Então é como se você fosse pegar a base, quem é a base? Por exemplo, a base desse retângulo aqui vai de x3 até x4 ou x2. Então, o que que eu tenho aqui nesse pedacinho? Um ΔX. Certinho? Então, eu tenho aqui também um ΔX. Como são retângulos, é base vezes altura. Então, aqui é como se fosse a base, ó. E aqui é como se fosse a altura. Então, eu estou pegando a altura, quem é? É a minha função. Quem é a base? Meu ΔX. Né, que vai do meu ponto final ao meu ponto inicial. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou pegando a base de cada retângulo e multiplicando com a altura.
Só que eu estou fazendo isso com todos os retângulos, por isso que é uma soma. Então, a área desse gráfico é a soma de todas as áreas de cada retângulo, pegando base vezes altura. Tá? Isso aqui é a definição da área desse gráfico. Tá? Então, seria a área do gráfico. Área da curva, vamos dizer assim. O I seria o que mesmo? O I seria, é porque eu posso chamar esse cara de x0, esse aqui eu posso chamar de x. O I é o 1, por exemplo. Quanto é que vale o I aqui? O I é 1. Né? x2 quem é o x2? O I é igual a 2, entendeu? x3, o I é igual a 3 até xn, que o I é igual a n. Beleza? Então eu estou somando a área. O que isso aqui está me dizendo? Que eu estou somando a área do primeiro retângulo até o último. Beleza? E aí eu obtenho aproximadamente, repetindo, porque todo mundo acha que a gente usa a integral para calcular a área, eu vou descobrir a área exata da curva. Não. Aproximadamente. Isso é uma área aproximada. É uma aproximação. Tá? Bom, e aí o que a gente pode fazer, Edson? Se essa soma ela é uma soma muito pequena, eu posso substituir, né? Se é uma soma infinitesimal, né? Se essa soma passa a ser uma soma infinitesimal, significa dizer o quê? Que eu ainda posso melhorar, eu ainda posso aproximar a área dessa curva, eu posso melhorar a área cada vez melhor. Como? Reduzindo ainda mais esses retângulos. Eu poderia muito bem pegar esse retângulo aqui e dividir mais ao meio. Então, toda vez que eu divido essa curva em retângulos cada vez menores, essa soma ela passa a ser uma soma infinitesimal. Certo? E aí, essa soma infinitesimal que vai de I igual a 1 até N de F de xi delta xi, essa soma ela pode ser substituída por uma integral. Esse símbolo aí da integral, não sei se você já viu, Edson, que ele é parecido à letra S. Mas a ideia do Leibniz de realmente botar esse símbolo é dizer que a integral nada mais é do que uma soma. É uma soma de pequenas áreas, de áreas infinitesimais, áreas cada vez pequenas. Então, por isso que ele representou pela letra S, que o Newton mais tarde bateu o martelo e disse, realmente dá para se usar esse símbolo como símbolo de integral. Então, eu posso substituir essa soma por uma integral, né? E essa integral, ela é de onde? Eu estou somando as áreas de onde até onde? De A até B. Então, eu estou somando de A até B. Estou somando de A até B quem? F de x, aí isso aqui, como fica, é um delta, quando passa, lembra, quando a gente estudou derivada, quando você faz a derivada de um número de forma infinitesimal, esse delta vira uma derivada, dx, tá? Então essa é a representação de integral. Portanto, a área dessa curva é uma integral de A até B, f de x, dx. Perguntas? Não, por enquanto não. Beleza, tranquilaço. Integral tem alguma outra aplicação que não seja para trabalhar com área de áreas? Muita aplicação, né? Para cálculo de volume, eu quero construir uma caixa d'água de concreto, só que eu quero saber primeiramente as dimensões dessa caixa de concreto
E além de saber as dimensões, eu quero saber direitinho o volume dessa caixa. Aí eu uso uma integral, que não é uma integral simples, né? É a chamada integral tripla, né? Então a gente integra nos 3 lados, né? Porque se é uma caixa eu quero saber o volume, é uma figura no espaço. Se é uma figura no espaço, é comprimento, largura e altura. Então eu faço uma integral nas 3 dimensões. Por isso que a gente diz que é uma integral tripla, né? Não só para cálculo de área, também eu posso calcular volume, posso calcular superfície, né? Na física integral. Grandeza, né? Hã? No geral, grandeza. No geral, grandezas. A integral é para calcular grandezas. Por exemplo, eu quero calcular fluxo magnético, quero calcular corrente elétrica, tudo a gente usa integral também, né? Essa parte de cálculo é muito aplicado na física também, que é a parte mais interessante, né? Que é a aplicação dessas integrais. Tá? Bom, depois disso, nós podemos comentar sobre como é que a gente pode falar? Deixa eu ver o que a gente pode falar agora. Pra gente seguir uma sequência, né? A gente ficar uma sequência legal, trabalhando uma sequência legal. Tá, vou fazer assim. Sendo f, vamos botar assim. Sendo f uma função ou uma... sendo f uma função, já estou dizendo que f é função integrável de A até B, o número, esse número aqui, né, que eu estou dizendo, o número é chamado, o número é chamado deixa eu ver como é que eu... o número é chamado integral de f em A e B. Na verdade, é integral de f em A até B, ou de A para B. Ou também conhecida como, vou botar aqui de vermelho para destacar, integral definida. Por que ela é chamada de definida? Tu consegues explicar, Edson? Por que ela é chamada de integral definida? Essa integral aqui é uma integral definida. Não? Simples. Porque você está definindo o teu limite de integração. Quando você define o seu limite de integração, o que é o limite de integração? Quando você define de onde você está somando até onde, você chama a integral definida. Eu estou querendo fazer a soma, calcular a área desse gráfico, somando esses retângulos de A até B. Então, estou definindo a minha soma. Eu estou querendo mostrar de onde até onde eu vou integrar, de A até B. Então, estou definindo, por isso ela é chamada integral definida. Agora, existem as integrais indefinidas, que são aquelas que eu não coloco o limite de integração. Tá? Então, toda vez que eu colocar o meu limite de integração, significa que eu estou definindo a minha integral. Por isso que ela é chamada integral definida. Né? Então, ela vai ser chamada de integral definida. Vou continuar aqui, não era para ter botado ponto. Integral definida de f em A e B. Em A e B. E é
representada. Deixa eu ver como é que eu coloco. Por. Aí você já sabe que eu vou representar essa integral assim, de A e B, f de x dx, f de x dx. Pronto! Ok. Perguntas, Edson, até agora. Tá, agora se pouco eu vou responder uma questão, né? Equação do segundo grau. Tá. A primeira coisa que eu teria que fazer era descobrir as raízes, no caso que seria A e B, né? Sim. E aí depois eu vou multiplicar essa função pela derivada dela. Sim. Então, tranquilo. Beleza? Ótimo, gostei. Então significa que você está atento às observações. Então vamos lá, vamos lá. O que que eu quero? O que que eu quero? Tá. Vamos lá. Ai, 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 ai. Deixa eu ver o que que eu deixei aqui anotado algumas coisas que eu ia falar pra você. Que eu ia falar não, que eu vou falar. Deixa eu ver, eu tinha anotado aqui alguns teoremas. Tá, vou anotar aqui alguns teoremas. Vou chamar esse teorema teoremas. Vamos lá. Então vou botar aqui teorema número 1. Teorema 1. Vamos começar. Bom, o que que diz o teorema 1? Se a de x for uma integral de a até x f de t dt, então isso equivale ao a' de x é igual ao f de x. Deixa eu ver se tu entendeu esse teorema. Analise esse teorema. Deixa eu ver se tu entendeu. Na verdade, isso aqui então a' de x é isso mesmo. Tá, se eu estou tentando descobrir a área de um gráfico que vai de A até X, no caso seria uma das minhas partições ali, né? Certo. Uma função f de t vezes a derivada dela. Certo. Eu vou ter que a derivada de tudo isso vai ser igual ao meu f de x. Isso. Ou seja, Edson, ótimo. Ou seja, quando eu derivo essa função aqui, o que que é derivar essa função? Essa função é uma integral. O que que significa isso? Quando eu derivo isso, quando eu derivo a integral de uma função, a derivada de uma integral existe, Mike? Existe. A derivada de uma integral de f de t. Na verdade,
Esse intervalo aqui é de A até X. Quando eu derivo uma integral de f de t dt, isso vai dar a minha própria função f de x. No caso, essa minha função f de x seria o ponto exato onde o meu x está batendo? O ponto exato onde o meu x está batendo. É isso mesmo. Ótimo. Gostei.